nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24. Vou ler o verso 36 até o 39. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Diz assim a Escritura Sagrada: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Poderia sentar, irmãos. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele tem preservado as nossas vidas e nos dado entendimento para que nós estejamos sempre alertas, sempre vigilantes, em todo e qualquer que seja o tempo. E nós vemos que isso não é coisa muito fácil. Às vezes nós multiplicamos o tempo como se estivéssemos no direito a um tempo além daquilo que na verdade Deus tem mensurado, Deus tem mostrado. E o que Jesus quer nos deixar nesta manhã, nessa palavra, é que nós precisamos dominar com o conhecimento de Deus todos os tempos que nos restam, segundo a Escritura Sagrada. Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos falar nesta manhã entre nós, se assim posso colocar, sobre o arrebatamento. Então nós vemos que o arrebatamento é um poder sobrenatural de Deus que faz com que as pessoas sejam levadas diretamente a Deus, sem contudo que venham ser separados dos seus próprios corpos e algo misterioso para Deus, e que não se dá apenas no que diz respeito à palavra soberana dos dias de hoje. Mas quando nós olhamos para trás, nós vemos que Deus já sinalizou lá no livro de Gênesis, capítulo 5, como a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. O arrebatamento é algo que Deus sente um amor, uma paixão, um desejo espiritual, e Ele não quer nem esperar que haja o cerimonial do sepultamento, daquele cortejo todo que nós já conhecemos temporal. Ele não espera. Então Ele tem tanto amor, tem tanto carinho, porque até a palavra de Deus diz: Enoque andava com Deus, ou seja, Enoque era um homem equilibrado, que entendia que as coisas que estavam ao redor dele eram coisas que iriam passar e que ele não tinha outra escolha senão amar a Deus. Então essa é uma manhã em que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse falar com os irmãos sobre arrebatamento, no sentido de você ficar clinicamente, espiritualmente informado. Não, é aqui o meu ponto, é aqui que eu preciso estar entendendo sobre o arrebatamento de Deus. Porque às vezes alguns posicionamentos nós entendemos, mas existem coisas muito prioritárias, muito urgentes, que nós precisamos entender de uma forma maior. Então, por exemplo, nós vamos para a palavra de Deus e vemos que alguns dos homens vieram acumulando riquezas espirituais. Então, quando nós olhamos para a abertura do livro de Gênesis, nós vemos que ali iniciou tudo, mas alguns homens são de várias gerações diferentes, então eles fazem um acúmulo patrimonial que nenhum homem consegue fazer. Olhamos então para a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses são homens que entenderam de Deus maiormente do que muitos homens que tiveram sinais maiores de Deus, e que assim, que ainda que Abraão, Isaac e Jacó, e até mesmo o próprio Enoque. Aí nós olhamos para a vida de Noé. Noé tem uma escola extraordinária, brilhante, mas acredito que tenha sido um dos homens mais zombados na face da terra.
Você imagina alguém que recebe um aviso de Deus e Deus lhe confere a oportunidade e também a ordem, não é? Você precisa fazer uma arca. Aí você está numa cidade, digamos que a irmã Viviane nos dias passados tivesse todas as crianças do lado, e as crianças perguntassem: mãe, o que é aquilo? Eu acho que é um velho que parece que não está bem na cabeça e está construindo esse barco. Mas aqui nunca choveu. Mas eles estão dizendo que aquele barco ele vai subir as águas. Noé fez essa obra por 120 anos. Então imagina você o seguinte: às vezes alguns homens, por muito menos aproximação diante de Deus, eles ficam ricos, porque eles entendem o que é a voz de Deus. Nós olhamos também outros exemplos grandiosos, não só do Velho Testamento, como do Novo Testamento. Uma coisa me deixa muito, eu fico pasmo, querendo entender, mas não consigo, mas ao mesmo tempo eu me conformo. Você vê o caso de Enoque. A Bíblia não mostra que Enoque viu muitas coisas de Deus. A Bíblia diz que Enoque entendeu sobre Deus e as coisas que estavam ao redor dele foram suficientes para ele entender sobre Deus. Em seguida nós vemos o caso de Noé. Naturalmente ouviu a linhagem de Enoque, e Noé bastou uma vez só, Deus falou com ele e ele fez a arca. Eu quero dizer para você que quando você mensura no seu coração, na sua alma, que você se transporta para um dia de alguém que está construindo uma arca. A Bíblia diz que aquele homem não era solteiro, ele era casado, tinha filhos. Então a zombaria não caía só no pai, mas caía nos filhos e caía em toda a família. Mas Noé não desistiu de construir a arca. O que Deus quer nos mostrar, irmãos, que em muitos momentos há uma variável entre os homens de fé. Há pessoas que por muito pouco elas recebem de Deus um acúmulo de patrimônio na voz, na realidade de Deus, no amor de Deus, na pessoa de Deus. Elas entendem, para mim basta. Assim foi com Enoque, assim foi com Noé. Nós vemos que quando chega na geração do próprio José do Egito, a Bíblia diz que ele tem um sonho com Deus, e ele então nunca mais abriu mão daquele sonho, apesar do próprio pai ter lhe dito: então quer dizer que agora você vai mandar em todos nós, né? Mas Deus não falou isso, mas foi o que Jacó disse. Mas ele não abriu a mão do sonho, porque ele sabia que era uma coisa de Deus. Então José do Egito foi até o fim. Lá na frente, no livro dos Evangelhos, ou melhor, dos Evangelhos, nós encontramos uma passagem que é destacável. Alguém está reunido com Cristo. Não bastasse estar com Cristo pelos sinais, pela própria direção, pela própria força da fé, estavam os discípulos de Jesus. Jesus resolve fazer uma obra um pouco mais elevada, então eles são elevados à transfiguração. Pedro, Tiago e João. Naquele único dia eles ouvem a Jesus de forma que se transfigurou. Eu já acho um fenômeno ele ter levado a eles para participarem da transfiguração. O segundo fenômeno é que eles encontram alguém que já havia morrido há muito tempo. Jesus mostra a Elias e mostra a Moisés. Elias, Moisés e Jesus conversam. Não obstante esse fato, vem um fato maior. A voz de Deus aparece no meio do cenário. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia diz que Pedro, passado muito tempo, depois da sua conversão real, ele diz que ouviu essa voz. Mas quando eles desceram do monte, não foi suficiente que eles tivessem alcançado ao próprio Elias, ao próprio Moisés, ao próprio Cristo transfigurado e à própria voz de Deus. Eles não tinham uma fé. Então o que isso mostra, irmãos? Porque eles desceram ali como que não suficientemente preparados pela fé. Eles não tinham uma fé suficiente, que nós sabemos já do advento daquela criança, eles não puderam com ela. Então eles não tinham fé. Aí eu comecei a meditar em Deus, e eu comecei a ver que a verdade não é aquela verdade que ela
impregna a alma, porque ela é uma verdade. A verdade ela tem que ser pregada, até que ela alcance o ponto de deixar de ser um quarto, de deixar de ser 2 quartos, até que se complete 4 quartos de uma verdade na vida do homem. Isso eu nunca tinha pensado. Mas quando eu olhei para essa palavra aqui, eu comecei a ver que há uma realidade muito grande quando nós temos o entendimento do arrebatamento. O arrebatamento é algo que Deus vai fazer, como fez na vida de Enoque, nas nossas vidas. Só que tem que ela ter uma cronologia em que nós precisamos entender da parte de Deus que quando você fala de Mateus, você está falando de alguém que é um escritor, mas é um dos homens mais capacitados do Evangelho, em que a própria Escritura mostra a realidade com que Jesus compila uma ordenança para que Mateus pudesse. Mateus, anota aí, anota. Vai fazer Mateus, anota esse fato que é importante. Então esse fato aqui é um fato muito importante para nós. Por quê, irmãos? Porque nós ficamos perguntando, mas pastor, quando é que vai se dar o arrebatamento? Será que o irmão Eduardo vai para casa e de repente o carro dele perde a direção e ele vai ser sugado pelo arrebatamento? Pela Bíblia, irmãos, não é assim. A Bíblia mostra que Deus está fazendo uma referência e tem as pessoas que elas entendem que o arrebatamento vai ser dado antes do milênio e as pessoas que entendem que o arrebatamento vai ser dado depois do milênio. Isso é uma coisa que fica clara para nós, que o arrebatamento vai ser dado segundo o ordenamento da própria palavra. E por que eu digo que esse texto aqui do Evangelho é o único texto mais claro que dá a ordem daquilo que nós precisamos compreender? E, aliás, quando vai ser dado o arrebatamento? Então nós vamos fazer dessa palavra um entendimento para todos nós. Vou acelerar um pouco, porque senão não consigo fazer a exposição. O que eu li foi: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então veja bem, irmãos, tem uma ordem dentro desse assunto que ela está prescrita no coração de Deus, só Deus que sabe desse assunto, e que Ele vai entrar então com o arrebatamento. Ninguém sabe, mas a Bíblia nos mostra, irmãos, que os sinais de Deus nos mostram quando as coisas vão entrar numa determinada regularidade ou irregularidade. Quando nós estamos com muita saúde, nós estamos vibrando para lá e para cá, mas se nós estamos com pouca, nós já ficamos cometidos e um pouco mais entristecidos, diminuídos de velocidade, já não temos mais aquele vigor. O mundo, ele vai nos sinalizar, porque a própria palavra de Deus está mostrando que naqueles dias ocorreriam alguns sinais. Então, quais são os sinais? Em Mateus 24, 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua dará a sua claridade, não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Glórias a Deus. Eu tive a oportunidade, tem muitos anos que eu não sei nem o que é cinema, e aí depois de um insistente lá, convite da Rosângela e do Lucas, é insistente mesmo, porque eu quando falo que eu não vou, mas eu não posso também. É uma família, né, irmão? Se querer só a minha vontade, nós fomos até lá, compramos um ingresso. A primeira coisa que eu comecei a me sentir mal, eu vou ser sincero a você, irmãos, quando eu estou perto de uma tribo, que eu vejo que não é nenhum concerto com Deus, aquilo me faz um mal-estar, não sei nem o que eu ia pensar, mas eu me sinto mal. O shopping estava lotado, lotado. Entramos na fila do Deixados para Trás. Aí você vai ao cinema, o shopping está lotado. Ainda que você saiba disso espiritualmente, você imagina que a disputa vai ser igualitária por todas as salas. A fila andava, ninguém quase ia na máquina do Deixados para Trás. Me deixou intrigado, mas eu falei assim: naturalmente nós estamos um pouco atrasados e alguém já chegou, já entrou, está no horário. Nós estamos aqui atrasados, são poucos. Então o que eu observei naquele dia foi a primeira coisa: o shopping lotado, não tinha espaço para nada, todas as mesas cheias, toda a sala de alimentação, toda
praça de alimentação, tudo cheio, mas cheio. E aí acabou o filme. Acende-se as luzes. Fiquei sentado, eu esperei assim, deve ser umas 300 pessoas na minha cabeça, que eu olhei rápido para trás, não vi muito. Irmãos, Deus me perdoe se eu estiver pecando, errando no número. Eu acho que, salve melhor juízo, não tinham 70 pessoas naquele cinema. Não tinha. Mas eu vi o shopping lotado. E aí eu vi que ninguém se interessa tão quanto pelas coisas de Deus. Porque você vai, por exemplo, para um shopping, uma força de uma produção muito boa, o filme é muito bem produzido, esclarece exatamente muitas coisas. E a questão da situação final deixada para trás é que apenas 4 pessoas, 4, fazem o final de uma realidade. O que eu quero mostrar para os irmãos é que se um produtor cinematográfico retrata uma realidade, gasta milhões para lançar o filme, você vai numa sala, tem 70, na outra deve ter 20, deve ter 30, mas você tem milhões de ímpios dentro do shopping, milhões. O negócio é absurdo. Então começa a ver o seguinte: não está muito longe de acontecer, porque eu vi homens com homens dando a mão como se fosse um casal de mulher e fazendo jeitinho, carinha de beicinho, como se fosse uma mulher, um pro outro, e o outro fazendo assim, passando a mãozinha dele. Eu falei, não é possível. Mas é um, outro ali, 2 ali, mulher com mulher, mulher diferente, mas tudo que é coisa você imagina. Mas dentro do shopping você não vê ninguém que possa estar trajando assim, olha, uma mulher séria, uma mulher, é tudo ímpio mesmo. E aquele cinema me deixou um pouco estarrecido. Eu até recomendo para que vocês vejam o filme. Ele é uma realidade daquilo que nós estamos próximos a passar. Voltando para o assunto do arrebatamento, a indignação que causa é que quando você vai para a rua, você tem que entender o seguinte: bom, irmão Lucas, o senhor falou que realmente a gente tem que ter uma alegria, porque não há nada que possa destruir Deus que está na nossa vida. Foi a palavra que ele trouxe. E realmente, irmãos, não há nada que possa destruir. Mas uma coisa você tem que entender, que o próprio Deus está dizendo que essa tribulação vai ser tremenda, vai ser tremenda, vai ser tremenda. O que significa? Eu não passo nessa tribulação se eu não tiver uma convicção com Deus. Eu não passo. E por que eu digo isso? Porque, independente dessas situações, irmãos, o próprio Deus vai permitir que muitas coisas aconteçam na nossa vida, mas nós vamos estar cobertos pelo poder de Deus. Então, você está coberto pelo poder de Deus, aí se cumpre o que o irmão Lucas disse, é uma satisfação. Mas quando você não está coberto, eu digo para você, é tudo muito difícil. Eu sinto na minha alma que os dias mais felizes da minha vida, eu falo para Deus, é quando eu consigo orar por muitas horas. Eu sinto que eu atropelo o inferno, os demônios, sabe? Eu sinto uma autoridade de Deus, tipo assim, não vai ficar um de pé, porque eu vou orar. Mas quando eu estou mal de saúde espiritual, quando eu estou um pouco preguiçoso, eu não acho que eles me perturbam não, irmãos, eu tenho certeza. Então o que eu quero passar para vocês é que os homens da antiga não precisaram ver muita coisa. Os que estavam com Jesus viram muita coisa e não absorveram nada. Então o que fica uma realidade? Quem está dentro da igreja precisa se posicionar para alcançar. Quem está fora é porque está fora. Mas muitos estiveram dentro e estão fora, estão desigrejados. Então é uma situação muito difícil, porque você olha para Enoque, olha, Deus não mostrou muita coisa para Enoque. Você olha para os Noé, Deus não mostrou muita coisa para Noé. Você olha para Abraão, Deus deu um sonho. E Abraão? José não, Abraão não, é Abraão primeiro, pulei José. Deus falou com Abraão, e aí o que acontece? Abraão ouviu aquela voz, não saiu mais dali. Quando José do Egito, como ela falou, deu um sonho e não saiu. Então o que isso fica claro?
dentro de uma somatória ou experiências espirituais. Cada um de nós, irmãos, pode ser elevado a Deus de uma maneira que a fé lhe conceda. Porque você veja bem, se Enoque conseguiu ser levado por Deus, é porque Enoque entendeu: olha, eu vou abraçar o Senhor. Então, nos dias de hoje, Deus colocou no meu coração o seguinte entendimento para os irmãos avançarem na parte de Deus. O arrebatamento, pelo andar da carruagem, ele está bem perto. E por que eu digo isso? Quando o Senhor fala aqui que o arrebatamento, o final dos tempos, seria semelhante aos dias de Noé, é porque nos dias de Noé as pessoas estavam, muito dispersas. Tipo assim, que nem hoje nós estejamos aqui, vamos para o culto hoje, vamos, mas amanhã é segunda-feira, eu vou no banco, vou fazer isso e aquilo. Mas só que essa é a nossa intenção, mas não é a realidade. Então o arrebatamento pode ser essa noite, como pode ser, digamos, em outro momento. Mas o que faz e dá esse entendimento? Porque a Bíblia está dizendo que haveriam muitos sinais, com relação a esse esfriamento. Mas uma coisa, dentro desses sinais, ela vem juntos, ela vem conecta e vai nos fazer entender o arrebatamento. Olha como pode ser. No verso 31 diz assim, 24, 31: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade para outra extremidade dos céus. Essa palavra, ela não está bem aqui esclarecida, mas eu vi que essa palavra está mais definida em Marcos 13. Vamos dar uma olhada no livro de Marcos 13. Marcos 13, verso 24. Marcos também está elucidando bem essa palavra. E ele diz assim, Marcos 13, 24: mas naqueles dias, o trecho é bem menor, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então o Filho do Homem há de vir nas nuvens, com grande poder e glória. Agora o 27, olha o que ele diz: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então são dois fatos isolados. Jesus está vindo, mas está dando um ordenamento, ou seja, está fazendo uma ordem. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos. Então, veja bem, ele apareceu no céu, mas já há uma ordem de recolhimento na terra. A ordem do recolhimento, é claro, que é um arrebatamento. Há muitas pessoas que se posicionam como cristãos e eles dizem que o arrebatamento não vai ser feito nessa ordem. Seria a ordem, então, pós-milênio, ou seja, vai haver toda a tribulação, aí no caso Jesus vai ficar reinando lá por 1000 anos, e depois vai vir um arrebatamento, o que não é o que está escriturado aqui. A Bíblia está dizendo que quando começar a tribulação, uma tribulação insuportável, então aquilo vai bater nas narinas de Deus, e ele vai dizer: é a hora de tirar eles. Por que isso é mensurável? Quando você olha o primeiro capítulo que eu li acerca do livro do Evangelho de Jesus Cristo de Mateus, você observou? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda dos filhos do homem. Como foi o dia da vida de Noé? A vida de Noé foi que Deus tirou a família de Noé, salvou a família de Noé, e o que eram os ímpios, eles morreram no dilúvio. O que subentende também nessa palavra é que os dias da tribulação são tão angustiantes, Jesus vai descer, mas vai ordenar os anjos: recolhe eles todinhos, os 4 anjos todos, recolhe eles. Os salvos você recolhe, o anjo vai sair, vai puxando um, vai puxando o outro, pelo poder infinito de Deus. Então ele está dizendo, assim como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Milhares e milhões de ímpios morreram.
depois de 120 anos de pregação. Mas a Bíblia diz que Noé e apenas 7 pessoas se salvaram. Deduz-se logo que nós não vamos passar numa tribulação dessa estonteada, a não ser aqueles que possam ser recolhidos, porque não tinham conserto suficiente para subir. Então lhe seria dada uma outra oportunidade muito perigosa, porque aí naturalmente o anticristo já estaria reinando, e eu posso falar isso pela Bíblia Sagrada. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 13, 5. Vamos ver o que Deus fala sobre essa palavra. Olha o que diz a palavra no capítulo 13, verso 5. Esse aqui é o tempo em que já se passaram os 7 anos, como diz Daniel, e agora já está numa grande tribulação, e aqui salve-se quem puder, mas é muito difícil salvação. Então no 13:5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que preferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Está entendendo, meus irmãos? Aqui é o momento em que Deus vai permitir até que os santos sejam vencidos. E quando ele fala nesse momento, esse é um momento político, social, que vai ocorrer para que todas as coisas de Deus possam ser administradas de uma forma muito clara. Então nós olhamos aqui e começamos a ver o quê? Que essa passagem, ela é a confirmação dos pensamentos de milênios atrás. Então, por exemplo, nós pegamos aqui o livro de Daniel, vamos ver o que Daniel pensava, o que Deus falava com Daniel. Vamos abrir Daniel 9:27. Se você sai daqui, você fazer seu tour espiritual e entendendo mais e mais. Daniel 9, verso 27. Vamos ver o que Daniel fala dessa palavra. Ele fará firme aliança com muitos. Olha o que a revelação está dizendo há milênios. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade de uma semana fará cessar os sacrifícios, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então veja bem, essa destruição que está determinada é o tempo que Satanás tem, mas quando você lê essa passagem completa, você vê que ele vai diminuindo todos os pontos, inclusive a morte de Jesus, inclusive o cessado do sacrifício. E aqui está falando do assolador, ele vai ganhar um tempo, conforme nós acabamos de ler. Mas depois que cessar esse tempo, é que vai chegar ao fim. E por que eu digo, irmãos, por que a obra está próxima? Os irmãos devem entender. Porque tudo sinaliza para menos. Para você ver nesse filme, tinham 4 pessoas sentadas num banco. O quê? Sim, acho que eram 3 pessoas dentro de uma igreja. Não tinha mais ninguém. Por que nós estamos vendo isso? Há uma obra, irmãos, que às vezes você deve compreender. Eu gosto muito de fazer laboratório espiritual, quando eu converso com as pessoas, quando eu vejo. Eu preciso estar mais seguro naquilo que eu estou, mas eu preciso de mais fé. Eu observei o seguinte, que há uma película espiritual dentro do mundo espiritual de Deus, no universo de Cristo. A 0,5 milímetros são poucos que toleram achar conforto a 0,5.
Mas a 01, 02, todo mundo aceita Cristo. Todos. Mas quando começa a chegar a 03, já é um problema. A 04 e a 05 nem existe. Nós temos aqui ontem, passamos por uma igreja pequena. Eu fiquei impressionado porque às vezes eu quero que a minha tese não seja verdade, para que eu, na verdade, possa ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de abrangência, um pouco mais de conforto. Eu vi dois homens sentados, não sei se Eduardo viu, na porta da igreja, um aqui e outro ali, cada um com uma Bíblia na mão, os dois conversando. Eram duas pessoas só. O que eu quero começar a mostrar para os irmãos, a questão do arrebatamento, é que a igreja, ela vai ter que sair do mundo, necessariamente. Por quê? Para que dê espaço para que as profecias se cumpram e finalizadas sejam. Então a igreja tem que sair. Uma das questões aqui que nós vemos é que o arrebatamento é Deus pegando o que é dele e colocando no seu devido lugar e levando ele. Glória a Deus, aleluia. Então existe um valor muito grande do amor de Deus colocar as coisas no seu devido lugar. Então, por exemplo, estou pregando para vocês aqui e na minha mente vem algumas visões que eu tive, alguns mistérios que eu não posso falar da parte de Deus, que é um segredo que Deus me pediu que mantivesse e eu tenho que manter. Então eu me apoio nesses segredos de Deus, nessas visões, eu me apoio, tipo assim, eu não posso falar, só posso falar o que está aqui. Então a minha fé vai muito além, porque o meu conhecimento vai além, porque quando eu estou falando isso para vocês, eu vou ser cobrado de Deus. Se expõe para eles, expõe o Senhor. Mas o que eu entendo? Eu tenho que ter muito amor pela igreja, porque isso aqui não é um efeito, sabe, leitinho, que você bate aquele pó com água e sai leite, não é? Isso aqui leva-se tempo. Então o que nós temos que olhar para a questão do arrebatamento? O arrebatamento é algo, irmãos, que é um mistério tão grande de um homem com uma mulher em Deus, que quando uma mulher for arrebatada, ela vai pregar, mas aí os irmãos podem não estar bem, mas ela vai pregar, por quê? Porque não tem nada que aniquile da mente daquela mulher aquela verdade que ela viu com Deus, não tem nada. Então às vezes estou falando para vocês, estou colocando uma palavra para vocês de arrebatamento, para ficarem ligados. Por quê? Porque eu já vi muitas coisas, mas que eu não posso me apoiar nessas coisas, eu tenho que apoiar no Evangelho. Eu não posso dizer todos os mistérios, não, Manilete, eu vou dizer para a senhora sobre a palavra. É claro que algumas coisas já falei, mas outras coisas não. Então o que me sustenta aqui? Eu não acho que o arrebatamento vai ser dado, eu tenho certeza. Porque quando eu olho para a história dos antepassados, o que eu vejo? Um homem como se fosse um dos homens mais vigorosos espiritualmente, como Moisés. É fácil. Moisés tomou conhecimento da história de José do Egito, viu que ele era um homem usado por Deus e se cumpriu. Moisés tomou conhecimento da história dos demais passados, seus antepassados, de Abraão, de Isaac e Jacó, tomou conhecimento do próprio Noé, tomou conhecimento do próprio Enoque. Quando você olha para aquele sequencial, você vê que Moisés se tornou um homem muito forte, muito vigoroso com Deus. A história faz com que o homem se transforme diferentemente. Uma das coisas que eu tenho muita alegria no meu ministério, às vezes eu ficava um pouco receoso, mas é que eu era para ser transformado nessa igreja um homem muito mentiroso. E por que eu digo isso? Tem revelações que eu dou, eu nem me lembro o que eu falei mais, mas eu não me atrevo a falar um I ou um J fora daquilo que Deus me deu. Esses dias uma irmã me falou isso. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim: Zé, ela que não é isso, é assim. Mas o que estava clinicamente um pouco tolerável, mas o que ia ser era muito mais complexo. Mas eu não temo a isso. Por quê? Porque a comunhão que você tem com Deus quando você fala de arrebatamento é a mesma coisa você olhar para Noé. Mas esse barco já está aí há quantos anos, hein? 50 anos. O senhor não está vendo que não vai chover porque nunca choveu? O senhor não está vendo que não vai ter dilúvio?
Trazendo um paradoxo, você está vendo que o mundo está cavalgando, galopando no pecado. Então entenda bem, Deus foi sempre minoria em todo o tempo, porque a minoria de Deus, no sentido que são poucos, revela, como disse a nossa amada irmã Rosângela, a questão do ouro. O ouro pode parecer uma coisa muito gloriosa, mas o ouro, irmãos, diante de Deus, ele é como uma coisa normal. Ele pode produzir centenas e centenas de toneladas, porque ele é o dono do ouro e da prata. A nossa vida espiritual aqui na igreja, a gente tem que entender que existe um decreto de destruição. Os demônios, eles vão governar lá junto com o dragão. É um momento político isso, não é um momento de o diabo sair batendo nos outros. É um momento político deles, e a Bíblia diz, conforme eu li lá em Apocalipse, que é um momento permitido. E todas as obras que estão estruturadas na palavra de Deus, nós devemos entender com maior ênfase as coisas que estão muito organizadas. Porque, por exemplo, a irmã Viviane sai daqui, chega em casa, pastor, nós vamos ser levados aos céus. Ela conversando sozinha na casa dela com alguém. Mas peraí, eles que morreram, para onde eles vão? Viviane, a Bíblia tem a resposta para tudo. 1 Tessalonicenses 4. Amém? 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler no verso 15 e 16. Vamos ver o que Paulo fala sobre esse assunto. Amém? Paulo está esclarecendo as questões do final dos tempos. Ele diz assim, capítulo 4, verso 15 e 16: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os mortos, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então você veja bem que há um trabalho todo de uma coordenação em que nada ficará sem resposta. E por que nós vemos isso? Nós vemos um mundo espiritual, o reino de Deus, bem organizado. E nós vemos aqui esclarecendo que todas as fases vão se dar. Eu não estou querendo dizer que isso vai se dar amanhã. Um exemplo, que a Bíblia diz que o anticristo ainda tem que se manifestar. Mas não está muito longe, irmãos, das questões de uma globalização, digamos, de uma inteligência artificial. Ela vai mover o mundo, porque por ali ele pode governar o mundo de uma forma muito clara. Eu posso saber tudo que qualquer criança gosta no mundo, todas as pessoas vão estar ali, exceto uma minoria talvez que não esteja, mas a maioria está ali dentro para poder fazer o fortalecimento do governo. Por que eu digo isso? Eu estive observando que o comportamento dos homens, ele é um comportamento moldado por aquilo que o mundo dita a moda. Então o mundo dita uma moda, os homens do mundo vão. Uma coisa me chamou muita atenção, eu fiquei meio preocupado com isso e até triste assim um pouco. Eu vejo que as trevas estabeleceram um comportamento solitário. As pessoas estão desaprendendo a conviver com pessoas, então elas não vão mais ter aquela alegria de um falar com o outro. Porque, por exemplo, uma criança, como estava até dizendo antes o irmão Eduardo, ela era mais nova, ela brincava de pique, ela brincava de correr, me leva na pracinha, me leva no parquinho. Eles perderam esse hábito, então eles vão ficar solitários, eles vão desaprender a conviver com outras crianças. Porque um coleguinha, quando conversa com o outro, ele fica amigo um do outro.
E a Bíblia é por esse lado: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a pessoa que não fala, a pessoa fica o dia inteiro. Aí você é uma coisa notória: você chega num restaurante, você vê um casal, a mulher e o marido, aí está a mulher assim e o marido também assim. E às vezes demora para eles chegar, vamos comer. Há um silêncio, por quê? Porque o próprio mindset da vida se acostumou a ficar em silêncio. Conversando com quem? Com a tela. E alguns cientistas já estão desenvolvendo alguns estudos, porque esse assunto está gerando algumas enfermidades nunca vistas. Então eles já estão investindo na ciência, pesquisando, porque eles vão ficar doentes. Porque a natureza do homem é conversar, é falar, é se predispor. Essa é a natureza. A Bíblia diz que quando o próprio Senhor diz amai-vos uns aos outros, ele quis dizer o seguinte: vocês têm que falar um com você, um com o outro. E isso me traz uma alegria quando isso precede na minha vida. Por exemplo, os irmãos sabem que eu gosto da Rosângela muito, e Deus sabe que eu gosto muito, mas eu também não sei se quem vai na frente, ou melhor, eu não posso falar isso. Eu sei que eu gosto muito, mas eu vejo que ele é muito frágil. Outra coisa que bate nela parece que tipo assim, vai embora, vai morrer. Aí ontem, quando eu vi assim, eu falei assim: se o prenúncio está dizendo que vai cair, né? Aí eu começo a ficar preocupado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Você deve entender uma coisa: nós não seremos mais milhões para gostar um do outro. Mas quando eu olho para a Flávia, eu não quero lembrar de nada, mas eu lembro de uma opção de coisa. Quando eu olho para a irmã Kelly, eu lembro de uma opção de coisa. Poxa, Osmar, eu lembro de uma opção de coisas. Eu não quero lembrar, mas eu sei que Deus fez. Mas nós não somos muitos. Se nós perdermos o foco da verdade, em que precisamos estar bem para o arrebatamento, porque está muito esclarecido. O que ele está dizendo? Ó, ele vai vir, todos vão vir ele com grande glória, e ele vai dizer: o anjo, o arcanjo, recolhe todos eles e elas. Mas peraí, mas tem uma ordem? Tem. Primeiro agora eu vou tirar os que estão mortos. Eu não sei como eles vão fazer, mas algumas coisas que o apóstolo Paulo fala aqui, eu disse para a Rosângela, que é impressionante, que muitas coisas eu já passei silenciosamente, nunca revelei por ordem de Deus, mas eu sei exatamente o que ele sentiu, porque eu passei, mas não posso falar. Exato, falo perante o tribunal de Deus. Quando chegar esse assunto, eu sei, você também sei. Não que eu quero mostrar para vocês, que quando você fala do arrebatamento, não fica pensando que vai daqui a 1000 anos, não. É como você olhar o tempo. Quando chega no mês de novembro, dezembro, assim, você começa a ver que o sol vai saindo. Lá no Rio tem uma temporada de pássaros. Quando chega setembro é o dia que os pássaros são apresentados. Por quê? Porque eles começam a cantar. 6 meses eles cantam e 6 meses eles fazem uma muda. 6 meses eles estão ativos, mas na verdade eles têm uma atividade sexual, os pássaros, talvez 2 meses por ano. E o resto, tudo fazendo muda, e não tem, na verdade, produtividade entre eles. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, começa a olhar para o tempo. Eu queria que vocês vissem isso, para não ficar só nas palavras que nós estamos pregando. É para que haja, na verdade, um entendimento. Porque, por exemplo, nós confirmamos com 1 Tessalonicenses 4,15. Agora vamos para 1 Coríntios. Acabando já. 1 Coríntios, uma outra confirmação, 15, o verso é o 12. É isso? Acho que é 15 e 12. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Verso 11 e 12. Ora, 15 e 12. Se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Irmãos, uma coisa tem que ficar assim. Eu falei da película. A verdade ela não chega e convence a todo mundo. Olha, Cristo, aí não fica anos e anos com ele com braços abertos. O outro fica anos e anos. Foi uma grande obra. Mas as pessoas raramente
novamente vão lá nos primeiros dias em que Deus pensou e que foi gerando Cristo pela palavra, desde o momento em que a primeira profecia. Então você vai gerando, e de repente Isaías traga a profecia, os judeus estão, agora vai nascer, aí esperam 700 anos e ele nasce. Assim que nasce, já começa a ser perseguido, mas a Bíblia diz que ele cumpriu até a lei, porque o próprio pai e a mãe levaram umas pombinhas, fizeram uma oferta a Deus pelo nascimento deles. Então eles não doaram um boi, nem uma vaca gigante, doaram umas pombinhas. Eles não eram tão ricos, eram homens simples, né? Maria e José. Mas não importa, que quando se fala em Deus, que eu quero mostrar para os irmãos, é que você está falando de arrebatamento, irmãos, assim como aquilo é uma loucura. A vida que Enoque vivia, irmãos, é muito triste você ser um homem de Deus e uma mulher quando você não entende isso. Porque, por exemplo, eu vou entrar aqui 200 vezes. Eu sinto no meu coração que muitos não têm a verdade. Eles têm a verdade parcial. Porque, irmãos, quando você tem a verdade, você sente no coração uma alegria e você sente um temor. Eu sou uma pessoa triste por dentro e eu finjo que eu sou alegre. Porque eu tenho muitas verdades que eu não posso compartilhar, que eu guardo comigo. Quantas vezes me trouxer para a igreja, eu vou ajudar a pessoa, porque eu falo assim, ela não sabe o que é isso, nem ele. Por quê, irmãos? Se você souber quem é a pessoa de Deus, e ele te colocar todos os dias de joelhos, você vai falar assim, louvado seja o teu nome. É um gigantismo, é um poder, é uma glória que não é admissível em lugar nenhum no mundo. Você vê aquela pessoa e você tentar obscurecer a obra daquela pessoa. Eu falo sempre para Deus, Deus é bom conhecer. Os irmãos falam, pastor, o senhor tem dom, né? Já expressei os demônios, já curei os enfermos, já tive visão, revelações, já conversei com Deus, já conversei com os anjos. Mas é uma coisa triste, porque você está falando que é, mas o outro não te acompanha. Meu Deus. Você está falando que é isso, isso e isso. Ninguém te acompanha. Tipo, eu subi um monte e Deus me deu uma revelação. Eu subi um ano sozinho. Minha esposa foi algumas vezes, o Lucas foi comigo, mas foi um ano, 365 dias. Eu vi o quanto Deus me honrou. Eu vejo o quanto Deus me honra em muitas coisas. Olha, eu falei para a menina, essa criança que vai nascer aí é um menino. Quando a Vanessa estava grávida, Deus me revelou e eu falei, é um menino que vai nascer nessa criança. Mas eu não quero saber, eu estou falando para você que é um menino. Então é um menino. A irmã Laura, que ela esteja me vendo, louvado seja Deus, irmã Laura. Eu gosto muito dessa passagem na minha vida. Ela disse, eu não posso ter filho. Como eu vou ter filho? Pastor, não está, não. A senhora que achar que eu errado é minha, irmã Laura, mas eu estou certa, para mim acabou. Mas o que é isso? É uma coisa boa, irmãos. Eu acho para mim que eu às vezes sou solitário. E por que isso? Não que eu não tenha uma esposa boa, um filho bom, uma família, é porque Deus me obriga a ser solitário. Eu não posso compartilhar com os irmãos muitas coisas, porque a pessoa tem que ser salva pela palavra. As pessoas ficam me contando muitas coisas do mundo espiritual. Eu fui salvo pela palavra. Então a palavra é a regra. O irmão Eduardo traz aqui a palavra. E quando vocês, na verdade, começam a entender que a palavra ela é algo em que ela movimenta o coração, ela movimenta o meu coração. Eu amo a palavra. Se eu ficar sem ler a palavra, eu sinto que eu vou morrendo. Mas não é uma coisa romântica, eu vou morrendo, porque eu vou perdendo autoridade, eu vou perdendo poder. Quantas vezes eu fiz o diabo confessar? Confessa que Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas não queriam nem botar a mão nele. Eu falava, abre a boca, confessa, fala que Jesus Cristo é o Senhor. Fala, Jesus Cristo é o Senhor. Isso está anotado aonde? Várias vezes. Lucas tinha 7 anos e Deus já me usava. Eu já estou com 60 anos e Deus continua a me usar. Pastor, mas como que é isso? Irmão, às vezes é como se você fosse uma pessoa sã e tivesse que conversar, conviver com as pessoas que não te acompanham. Mas a arma é o amor, a paciência. Tudo que Deus tem, eu tenho que ter. Eu não sou Deus.
Então Deus não fulmina. Quem sou eu para poder perder a paciência? Só que tem que eu sou um homem, eu não sou Deus. E todos os dias, o que Ele fala, não fala, isso é entre nós. Não fala, porque isso é entre nós. Por quê? Porque os irmãos devem se apoiar num momento em que, se você achou a profecia do arrebatamento há 2000 anos atrás, está querendo dizer para você, eu vou cumprir 2000 anos depois. Se você achou as dificuldades do arrebatamento para os dias de Elias, que eu nem falei, Deus amou tanto Elias, falou, chega, nem sepultamento, lá embaixo, traz ele com carruagem de fogo. Por quê? Traz ele com carruagem de fogo. Elias fez o que o homem fez. Você tem que ficar inundado de ser um homem, uma mulher, não em querer fazer uma pirotecnia espiritual. Você tem que entender que Elias foi um homem que Deus amou. Irmãos, que homem que Deus vai mandar matar 500 profetas e vai ter coragem de matar? Tem pessoas que não têm coragem de dar um empurrão no outro, quanto mais matar um. Elias, ele amava a Deus. Quando nós amamos a Deus, eu desejo ser o que eu não tenho força para ser, mas quero ser. Se eu pudesse estar todos os dias na casa de um de vocês, ajudando, e Deus falasse para mim, pode ir que elas vão ser outra pessoa, eu estaria todos os dias na casa de todos vocês. Eu não estou exagerando. Se Deus me dá saúde e força, porque eu sei disso, irmãos. O trabalho de Deus é um trabalho muito glorioso quando você acredita em Deus. Eu já provei muita coisa boa nessa terra, e Deus me dá muita riqueza nessa terra que você não tem nem ideia. Aonde as coisas que eu vou, eu coloco a mão, Deus me abençoa. Eu não preciso pensar muito. Eu dei um valor para um homem do mercado financeiro, ele levou minha carteira lá embaixo, até falei com o Eduardo. Eu recuperei a carteira em 8 meses. O que ele colocou de negativo, eu fiz de positivo, depois de muitas e muitas dores. Detalhe, eu não conheço nada do mercado financeiro, ou melhor, não conhecia e passei a conhecer. Eu comecei a mexer com boi, não conhecia boi, nunca fui criado na roça, com todo respeito. Eu comecei a ver no boi aquilo que ninguém vê, porque a pessoa olha o boi, ele fala, é só um bicho. E eu sei que o boi é mais alto, ainda que tenha seus riscos, do que a própria bolsa. O boi é muito maior, mas dá trabalho, ninguém pensa. Então vamos por outra situação. O arrebatar da igreja, ela vai ser antes, porque tem que se cumprir a questão da própria modus operandi de Noé. Então, quando você estiver na sua casa, não espera que a lua vá escurecer, não espera que vá ter os sinais do céu, não espera. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, com a vida de uma mulher de oração, uma mulher de jejum, de santificação, você é uma mulher próspera para receber, você é uma mulher santa. Ah, pastor, o que eu vou ganhar com isso, irmãos? Eu não pergunto o que eu vou ganhar. Eu sei que Deus me proporciona não apenas eu ter um lugar no arrebatamento, mas ter um lugar nesse mundo melhor do que eu contrariar a Deus. Por exemplo, eu não estou falando isso para me engrandecer, estou falando para você ter de testemunho. Eu tenho um testemunho aqui, tem outro ali, tem outro ali, tem outro ali. Em tudo que é lugar eu tenho testemunho. Você olha para a irmã Flávia, eu não quero lembrar por que eu disse que ele entrava. A irmã Flávia estava com um problema na perna, e ela chegou a pensar que nunca mais ia andar, um monte, uma coisa assim. Isso é um problema. Eu fiz na casa dela o que alguém ia dizer, mas peraí, você vai fazer isso aqui? Você não é médico? A irmã Flávia viu, e Deus operou ela. Voltou o problema com você? Foi uma operação espiritual, de pedido a Deus para que descesse, que fizesse, acontecesse. E isso é o que? É algo, irmãos, que só Deus pode fazer. Então, quando eu desembarcar, eu posso ter meus erros, que eu sei que eu não sou perfeito, mas eu busco a perfeição. Eu não sou, mas preciso ser. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo aparecer? Não, eu só quero ser um homem normal, que possa puxar. Deixa eu ver, quantas vezes ele fez sinais? Esse.
Quantas vezes ele teve esses mistérios? Esse. Então não é uma coisa, desembarcou um desconhecido. Eu tenho certeza que Deus, assim como está falando sobre o arrebatamento, Ele pode trazer para você coisas muito maiores, porque o arrebatamento é algo que você vai passar como os outros hoje passaram. Você viu um barco que nunca saiu de chuva, levantou. Você viu um Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Você viu muita coisa. Agora, qual é a razão de você viver resmungando silenciosamente com você? A razão, irmãos, que Deus é uma pessoa que quanto mais você fizer, mais Deus anota, mas é sempre pouco. É sempre pouco. Irmã Elias foi no monte, subiu 200 vezes, 1000 vezes. Quando Deus for julgar, é bom, é lindo, é maravilhoso. Mas quando Ele confronta com aquela aflição de ter que ter matado o próprio filho, tudo fica assim. Então, entenda o seguinte, finalizando: o arrebatamento da igreja vai ser um milagre, igual ao milagre das coisas que passaram e ninguém acreditou. Ninguém acreditava que Jesus ia nascer de novo. Nasceu, o Filho de Deus. Ninguém acreditava que ele ia morrer e depois vem viver. Agora ninguém está acreditando, vai voltar, presbítero. Olha, estão dizendo que vai voltar, mas qual é o sinal que nós temos? O sinal dos tempos. Nós estamos vendo que toda a ciência do homem, da terra, é para poder afastar o Eduardo de ter comunhão com os outros colegas. Então o Eduardo vai falar pelo telefone, vai falar em áudio, vai falar de forma sempre virtual. Não deixa. Por quê? Porque eu quero que ele esfrie espiritualmente e ele vai começar a ter a visão de que tem que ser o melhor expertise em inteligência artificial. As pessoas, elas estão entendendo não como uma linguagem de necessidade, elas estão entendendo que isso vai substituir, sabe, o relacionamento com Deus. Isso não vai substituir. O Império Romano, quando estava trazendo problema para Deus, Deus falou assim: olha, vamos acabar com isso já. Por quê? Acaba. Estão ganhando todo mundo. Alguém diz: o Império Romano não vai cair? Vai cair. Então qualquer coisa que se eleve diante de Deus como alguma coisa, eu não ofereço meu louvor, não ofereço culto. Eu acho que é uma coisa que ajuda, eu acho que é uma coisa que na verdade é boa para todos nós. Mas a malignidade que está dentro daquela coisa, ela vai fazer com que você às vezes tenha uma mulher, tenha uma família, a mulher fica lá, o filho fica aqui, o outro fica lá. Por quê? A gente consegue conversar? Não. A gente vai ficar jogando aqui. Eu estou em primeiro lugar. Estou em primeiro lugar. E você? Estou vendo esse outro jogo. E você? Estou vendo aqui esse negócio do short. Estou vendo o quê? Estou vendo TikTok. Estou vendo o YouTube. As horas vão passando. Você deixa de falar de sua boca, você deixa muitas vezes de orar, deixa de ler a Bíblia. E aí o que você vai fazer? O seu compêndio? Deus pega o compêndio dessa moça o dia inteiro nesse negócio de celular. A inteligência virtual, ela roubou a vida dela. Por quê? Porque ela amou mais esse mundo. Porque, irmão, se você pegar milhares e milhões de horas, as pessoas estão ajoelhadas sobre a inteligência, mas não se curvam diante de Deus. É como se a inteligência fosse mudar a minha vida. Não vai mudar a minha vida. Quem vai mudar a minha vida é Deus. É o meu relacionamento com Deus. Ela pode me facilitar tudo, mercado financeiro, pode me facilitar dinheiro, pode dizer que eu sou milionário, mas ela não vai nunca substituir o grau de comunhão que eu tenho com Deus. Eu respeito, mas o que eu quero? Eu quero ver Deus entrar dentro do meu quarto. Eu quero ver Deus entrar dentro da minha mente. Eu quero ver Deus entrar em minhas mãos e fazer um sinal. Eu quero ter autoridade sobre os demônios, qualquer um deles, em qualquer lugar, dentro da igreja, dentro da casa de macumba, dentro do centro do candomblé, dentro do hospital, dentro do presídio. Eu quero enfrentar os demônios em qualquer lugar. Tá, eu estou no presídio, estou com a autoridade de Deus. Onde você está? No hospital, estou com a autoridade de Deus. Então você tem que entender que um homem que Deus transforma, ou uma mulher, irmãos, é sempre uma pessoa que tem os implantes maiormente de Deus, não somente para acreditar no arrebatamento, mas para acreditar no todo, no espiritual de Deus. Então você não precisa morrer para poder viver o que Deus tem, não. Você precisa morrer. Aí quer dizer, então o irmão Eduardo tem que passar pelo sepultamento, nós temos que ir no cemitério, enterrar o irmão Eduardo para quê? Para ele poder ver o que? Não. O irmão Eduardo pode ver tudo que está lá no céu
proporcionalmente à vontade de Deus já na terra. Responde.